Shalom, irmãos e amigos. Nós vamos agora começar a terceira e última parte do capítulo 2 do profeta Ageu. Agora, o cenário desses próximos versículos, que vai do versículo 20 ao versículo 23, trata da instabilidade das nações. É importante salientarmos aqui que o único país aliançado que tem promessas de nação, de restauração e de um governo messiânico de Yeshua HaMashiach, Jesus, é Israel. As nações, elas tentarão, como tentaram no passado, destruir Israel, porque Israel representa o trono davídico. E Satanás utiliza as nações para tentar derrubar o trono de Jesus. Derrubar o trono de Jesus. Então Adonai diz através do profeta Ageu que as nações passarão. Elas entrarão em guerras entre elas. E Adonai usará essas guerras para destruir os ímpios e estabelecer um reino de crentes no Deus de Israel. Então aqui mostra que Deus utilizará das guerras e Ele levantará guerras para destruir as nações. E as nações que tentaram se opor contra Israel. Contra todas as nações que tentaram se opor contra Israel. Então, comecemos no versículo 20 do capítulo 2 do profeta Ageu. Veio a palavra de Adonai segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo. Aqui mostra que veio uma segunda vez a palavra ao profeta Ageu, no mesmo dia que veio a terceira mensagem, ou seja, no 24º dia do mês de Quisleu, do ano 520 a.C. Então, no mesmo dia, houve duas mensagens, dois profetismos que Adonai revelou ao profeta Ageu. Então, a Bíblia aqui não fala qual horário, mas com certeza houve um intervalo de algumas horas entre a primeira profecia, a primeira mensagem do dia 24 com a segunda mensagem do mesmo dia. Então, agora aqui, no versículo 20 ao versículo 23, Adonai enfatiza a instabilidade das nações, a instabilidade dos inimigos de Israel e dos judeus e o fim dessas nações, e aponta para a restauração de Israel e de um reino na terra onde tanto os judeus crentes quanto os gentios crentes participarão deste reino. Vamos agora para o versículo 21. Fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra. Aqui no versículo 21, Adonai está repetindo o que ele disse no capítulo 2, versículos 6 e 7. Vamos ler. Pois assim diz Adonai dos exércitos, pois assim diz Jeová Tsabaoth, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas das nações virão, e encherei de glória esta casa, diz Jeová Tsabaoth. Então aqui, no versículo 21, Adonai está enfatizando as guerras que virão, para que ele possa destruir os inimigos e os ímpios. Para que ele possa destruir os inimigos de Israel, os inimigos dos judeus, e destruir os ímpios da face da terra. Para que estabeleça um reino apenas de crentes em Jesus, em Yeshua HaMashiach.
Aqui no versículo 21, o período do Império Persa, Medo-Persa. O Império Persa governava cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados de território. Era um império poderoso, o império que derrubou o Império Babilônico dos caldeus. Então aqui, Adonai está dizendo que ele libertará Israel das garras gentílicas, dos impérios gentílicos. E quem dominará sobre agora Israel? O próprio Jesus, o próprio Yeshua HaMashiach. Aqui ele está dizendo que haverá um abalo sobre o céu e sobre a terra. Versículo 22. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, uma pela espada do outro. Aqui no versículo 22, Adonai está esmiuçando como será esse cenário desse abalo cósmico e desse abalo terrestre, de como serão os eventos nesses últimos dias que antecede o estabelecimento do trono davídico, do trono de Jesus sobre Israel. Observe bem que aqui no versículo 22 está usando a palavra trono no singular. Derrubarei o trono dos reinos. Observe que aqui está dizendo que há um trono e este trono governa sobre vários reinos. Aqui mostra uma liderança mundial. Aqui mostra um único rei que domina sobre inúmeras nações, inúmeros países. Aqui trata de um governo mundial. E aqui Adonai está dizendo que ele destruirá esse governo mundial. E qual o governo mundial que é este? É o governo do anticristo, que nascerá durante a 70ª semana de Daniel, ou seja, nos 7 anos apocalípticos, o qual este governo, que é liderado por Satanás, fará uma aliança de 7 anos com Israel e os judeus. E ele quebrará esta aliança após 3 anos e meio, e ele perseguirá e tentará exterminar Israel do mapa, fazendo assim o que todos os inimigos e ancestrais gentílicos tentaram fazer com Israel. Assim foi na época dos egípcios, assim foi na época dos assírios, assim foi na época dos babilônicos, assim foi na era dos romanos, assim foi na era de Hitler, assim foi na era da Inquisição. Então aqui mais uma vez mostra que haverá um cenário que um governo mundial tentará exterminar novamente Israel do mapa. E aí é onde Yeshua HaMashiach, Jesus, entra em cena para destruir definitivamente os governos, o governo que domina sobre os outros governos gentílicos. Derrubar aqui no hebraico, usado no versículo 22, utiliza a palavra rafak no hebraico, que foi utilizada essa mesma palavra para destruir Sodoma e Gomorra. Então aqui Adonai enxerga as nações gentílicas como Sodoma e como Gomorra, porque na verdade aqui ainda está debaixo de um governo gentílico, um sistema babilônico, comercial, religioso, econômico. Nesse sistema há inúmeras blasfêmias, há inúmeras idolatrias, práticas idólatras, práticas iníquas sexuais, práticas de crimes. Então aqui Adonai está dizendo que ele destruirá este líder que governa sobre as nações, e isso ocorrerá durante a 70ª semana de Daniel. Eu detalho isso bastante no livro do profeta Joel. Então derrubar aqui é a mesma utilizada para exterminar o trono de um governo mundial, como se fosse Sodoma e Gomorra. A palavra
Destruir no hebraico é shemed, que significa eliminar totalmente, extirpar. Então aqui Adonai está dizendo que ele vai extinguir, eliminar de uma vez por todas os governos gentílicos, os governos que tentam subjugar Israel. E aqui, antes dele estabelecer o reino, ele destrói o trono do governo mundial. E depois ele derruba o trono do governo mundial. E depois ele destrói todo o poder, força, governabilidade e influência das nações gentílicas para sempre. E estabelece o reino milenar sobre a terra. É importante salientarmos aqui que o livro de Daniel também cita eventos como este. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou mostrar aqui no capítulo 2, dos versículos 26 a 45, que o próprio profeta Daniel também citou o poderio das nações gentílicas. E esse poderio, Adonai permitiu que as nações gentílicas dominassem sobre Israel e sobre os judeus. Mas esse domínio acabará juntamente com o domínio dos gentios, com o tempo dos gentios, que ocorrerá durante a guerra do Armagedon e do Vale de Josafá, onde é eliminado de uma vez por todas o tempo dos gentios e é estabelecido o reino milenar sobre Israel, com os líderes judeus reinando sobre Jerusalém e sobre as nações. Com os líderes judeus debaixo do Messias liderando Jerusalém e as nações gentílicas. Então aqui no capítulo 2, o profeta Daniel, dos versículos 26 ao versículo 45, mostra que Nabucodonosor teve um sonho, o sonho de uma estátua. E essa estátua tinha tórax, braços de prata. Ela também tinha outras partes que era de ferro e de barro. Então, cada parte dessa estátua representa um império. E foi justamente os impérios que governaram sobre o mundo. Então aqui ele detalha justamente o poderio e a influência que essas nações gentílicas teria sobre o mundo e teria sobre Israel. É importante salientarmos também que todo o contexto profético, todas as nações giram em torno de Israel. Não é Israel que gira em torno das nações. O mundo gira em torno da nação, que é pequenininha se você olhar no mapa, mas indestrutível. Nenhuma nação do mundo conseguirá destruir Israel. Nenhuma nação do mundo conseguirá efetivar a divisão sobre Israel, apenas temporariamente, até iniciar os eventos da 70ª semana, que Deus eliminará o poderio das nações gentílicas. Então aqui, nessa visão de Daniel, é citado o Império Grego, é citado o Império Babilônico, é citado o Império Medo-Persa, é citado o Império Romano. Então aqui, através desse sonho, Daniel já falava sobre os eventos que ocorreriam no mundo, sobre os poderios gentílicos. E o livro de Apocalipse, na Brit Hadashah, aponta para um poderio que marcou todas as épocas, desde o cativeiro babilônico, que é o poderio babilônico. E esse poderio babilônico que se deu início ao tempo dos gentios, e é esse tempo dos gentios que cairá junto com a Babilônia comercial, política e religiosa, quando o Messias vir para julgar as nações e julgar os ímpios. Vamos agora para Apocalipse 13, de 1 a 10, que fala sobre exatamente o trono do anticristo, do antimessias. Na Brit Hadashah: vi
emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias. Contra Adonai, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesses. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então observe bem que aqui há um líder mundial que governará todas as nações, e todos aqueles que não estão escritos no livro da Bíblia adorarão esse líder, e esse líder profanará o templo, ou melhor, o terceiro templo em Jerusalém. E ele se dirá como Messias. E aqui no versículo 3 do capítulo 13 mostra que Satanás vai ressuscitar a besta, e exatamente imitando a ressurreição de Yeshua HaMashiach. Como é visível em toda a história da Bíblia, Satanás imita tudo o que Deus faz. E aqui é um exemplo clássico disso. Aqui Satanás ressuscita a besta e as pessoas se maravilham diante deste grande milagre. E as pessoas começam a adorar. Então todos que estão debaixo desse sistema pagão adorá-lo-ão. Esse líder, ele cativará as nações, ele fará milagres, ele resolverá problemas econômicos, problemas políticos, problemas sociais, problemas religiosos, guerras sectárias. Mas enquanto isso, Adonai, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesus, enviará pragas, eventos da natureza que castigarão as pessoas. Mas ele não conseguirá resolver os problemas da natureza, mas no que concerne a política, no que concerne a questão religiosa, ele conseguirá unificar as nações. Então o mundo baterá palma para este líder, o mundo encontrará justamente o que elas querem neste líder: depravação, idolatria, um falso sistema de prosperidade e um falso sistema político. Então Adonai está usando este momento para atrair aqueles que o rejeitam. E aqueles que o rejeitam serão mortos através de guerras, através de pragas e através de mortes. E este líder, que é a besta, também conseguirá matar muitos crentes no Senhor Jesus e muitos judeus crentes no Senhor Jesus neste período da 70ª semana. Deus permitirá que muitos sejam mortos, mas também há muitos crentes que conseguirão escapar. Deus salvará eles milagrosamente. Então, são eles que estabelecerão, são eles que repovoarão Jerusalém para o estabelecimento messiânico do Messias. Estabelecimento messiânico de Jesus, Yeshua. Então aqui
o profeta Ageu diz que Adonai derrubará este trono. Qual trono? O trono da besta, que é dito aqui na Brit Hadashah, capítulo 13 de Apocalipse, de versículos 1 ao versículo 10. Aqui também no versículo 22 fala que Adonai destruirá o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão. Também aqui na Brit Hadashah, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 17 a 21, fala sobre isso. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Adonai de Elohim, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com chofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui trata-se da guerra do Armagedon, que na verdade são várias etapas da guerra do Armagedon, e ela culmina com a sua guerra para finalizar todo o processo do Armagedon no Vale de Josafá, que é citado no livro de Joel, capítulo 3, versículos 12 a 17, que diz: Levantem-se as nações e sigam para o Vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em derredor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. A palavra no hebraico aqui é impiedade para malícia. Multidões, multidões no vale da decisão. Por que a decisão? Porque ali onde Adonai exterminará por vez os ímpios, para que entre os crentes no reino milenar. O dia de Jeová está perto no vale da decisão. O sol, a lua se escurecem, as estrelas retiram seu esplendor. O Senhor brama de Sion e te fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra temerão. Mas Adonai será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Adonai, vosso Elohim, que habito em Sion. Meu nome, meu santo monte, ó Jerusalém, será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Então observe aqui que no versículo 22 do profeta Ageu, Adonai está mostrando todo o cenário profético dos eventos futuros, de como ele tratará com as nações, de como ele tratará com o governo da besta, que é um líder que governará as nações, que ele é guiado por Satanás. Ele seria um novo estilo de Hitler, só que agora ele governará todas as nações, e ele fará uma aliança com os judeus e com Israel durante 7 anos, prometendo paz. Ele mentirá e quebrará essa aliança depois de 3 anos e meio, e tentará eliminar os judeus. E Deus usará isso para atrair eles para o vale de Megido, Josafá, para destruir todos eles e por fim exterminar o tempo dos gentios sobre a face da terra. E ali entra o reino milenar, onde Yeshua HaMashiach se assenta no trono davídico. Há uma reestruturação geográfica ali em Israel. E Israel começará a subir na terra para ficar numa posição de privilégio dentre as nações. E Yeshua HaMashiach colocará líderes para governar Israel e as nações gentílicas, líderes judeus que ele ressuscitará para governar sobre as nações. Aqui também podemos utilizar na Brit Hadashah, no livro de Apocalipse, o capítulo 16, versículos 17 a 21. Aqui trata da destruição global
que Adonai fará para destruir as nações e colocar fim no sistema babilônico que começou na época de Nabucodonosor, que iniciou ali o tempo dos gentios. Versículo 17 ao versículo 21. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Este terremoto é citado pelo profeta Zacarias. E aqui na Brit Hadashah, ele dá detalhes de como é esse terremoto. Versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Adonai da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Aqui Adonai derrama a sua ira, o seu castigo, para eliminar, extirpar de uma vez por todas o sistema babilônico. As práticas de pecados, orgias, adultério, prostituição, idolatria, criminalidade, falsa política, falsa prosperidade. Versículo 20. Toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. Também desabou dos céus sobre os homens grande saraivada, que são pedras de fogo com 40 quilos, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Adonai, por conta do seu flagelo era sobremodo grande. Observe que aqui ainda há milhões e milhões de pessoas blasfemam contra Adonai. Mesmo diante dos maiores flagelos da história, eles ainda não se submetem à autoridade de Adonai. De tão iníquas que são essas pessoas, mesmo diante de tal sofrimento, elas não se curvam para adorar o Criador dos céus e da terra. Então aqui no versículo 22, em apenas um versículo, Adonai fala ao profeta Ageu, no capítulo 2, uma visão profética geral dos eventos futuros. Então aqui Adonai está dizendo: eu vou livrar vocês, Israel, eu vou livrar vocês desse regime gentílico que está dominando sobre vocês hoje. Não desanimem, permaneçam firmes. Não repitam os erros que os pais de vocês cometeram antes do cativeiro babilônico. Quando os profetas anunciaram arrependimento e os pais de vocês ouviram, aqui mostra que Adonai está detalhando os eventos para que os judeus possam ter perspectiva do futuro deles. Aqui Adonai está dando uma promessa. Vocês hoje estão sofrendo, vocês tiveram perseguições, vocês perderam muitas coisas economicamente, perderam familiares, perderam pais, mas permaneçam firmes, porque eu restaurarei vocês e eliminarei vocês das garras dos gentios. E por fim, versículo 23, que diz: naquele dia, diz Jeová Tsabaoth, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz Adonai, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz Jeová Tsabaoth. O anel de selar, era o anel que os reis utilizavam. E é através desse anel de selar que eles criavam leis, decretos. É através desse anel que era uma identidade pessoal do rei e apresentava a sua autoridade, que ele decretava e definia quem morria, quem vivia, definia guerras. Enfim, era o símbolo de autoridade que um rei tinha. Era através dessa ferramenta que ele exercia a sua
governança. Então aqui no versículo 23, Adonai, Jeová Tsabaoth, está dizendo que Zorobabel agora ele será abençoado. Aqui Adonai está dizendo que ele fará de Zorobabel um anel, fará dele como um anel de selar. Significa que Zorobabel será honrado, assim como Daniel foi honrado em Daniel capítulo 12, versículo 12 e 13. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então aqui mostra que Daniel, ele viveria, morreria, e quando Yeshua HaMashiach estabelecer o seu reino sobre a terra, Daniel ressuscitaria para receber a herança. Então Daniel, ele será um dos príncipes que Adonai colocará para liderar o povo debaixo de Yeshua HaMashiach. Então aqui mostra que há uma profecia de ressurreição para Daniel durante o reino milenar, para ele liderar o povo. Então há algumas pessoas que Adonai prometeu ressurreição durante o reino milenar para liderar. Então essas pessoas serão ressuscitadas e terão a posição de privilégio para liderar o povo crente no Senhor Jesus. Então aqui Zorobabel também está recebendo uma promessa. E aqui está dizendo que Zorobabel também ressuscitará durante o reino milenar para ter uma posição de privilégio. E aqui está dizendo que ele será como um anel de selar. É importante salientarmos aqui que Zorobabel era descendente de Joaquim, que é também chamado de Jeconias. Aqui em 1 Crônicas 3,16 mostra que Zorobabel veio da descendência do rei Joaquim, ou Jeconias, que é também chamado. Os filhos de Joaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo Sealtiel. Então aqui mostra que Zorobabel era descendente de Jeoaquim. E aqui Adonai colocou uma maldição sobre os descendentes de Joaquim por causa da prática de idolatria e por ter sido um rei mau, que os filhos deles não fariam mais dinastia em Israel. Nós vamos agora para 2 Reis, capítulo 24, 8 e 9, que mostra como era o rei Joaquim. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante Adonai, conforme tudo que fizera seu pai. Então mostra que Joaquim foi um rei extremamente idólatra e mau. E Adonai colocou uma maldição sobre a linhagem dele, não permitindo que nenhuma geração dele governasse mais sobre Israel, sobre a dinastia davídica. Nós vamos agora também para 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 9 e 10. Trata também de Joaquim, que diz: Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa de Adonai, e estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá
e sobre Jerusalém. Então mostra que literalmente a idolatria levou Joaquim ser tirado do trono, tornar-se escravo na Babilônia, assim como suas mulheres, assim como sua família e sua mãe. E ali ele foi morto. Zorobabel era descendente de Joaquim. Então por que Zorobabel não tornou-se rei em Jerusalém após o cativeiro babilônico? Justamente por causa desta maldição que Adonai colocou sobre a linhagem de Joaquim. Esta maldição está em Jeremias, capítulo 22, versículos 24 a 30. Tão certo como eu vivo, diz Adonai, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel de selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, na mão dos que procuram tirar a vida, e na mão daqueles a quem te temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe que te deu a luz para outra terra em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Acaso é este Jeconias homem vil, coisa quebrada, ou objeto de que ninguém se agrada? Porque foram lançados fora, ele e seus filhos, e arrojados para a terra que não conhecem. Ó terra, ouve a palavra de Adonai. Assim diz o Senhor, registrai este como se não tivera filho, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se sentar no trono de Davi, e ainda reinar em Judá. Então, por causa dessa maldição, nenhum filho ou descendente de Joaquim reinaria sobre o trono davídico. Então Zorobabel foi colocado como governador pelo rei Dario. Então Zorobabel foi colocado como governador da província de Israel, Jerusalém, pelo rei Dario, um rei medo-persa. Então Zorobabel não tornou-se rei de Jerusalém, de Judá, mas apenas um governador que tinha que se submeter à autoridade do rei persa, medo-persa. Mas por Zorobabel, que era descendente de Joaquim, ter sido fiel, ter se convertido a Jeová Tsabaoth, ele ressuscitará Zorobabel durante o reino milenar e fará dele um príncipe para governar sobre o povo durante o reino milenar. Ele será como um anel de selar. Então Jeremias mostra que houve uma interrupção através do capítulo 22 na dinastia davídica. Então, a partir dali não houve mais reis em Jerusalém, em Israel. Depois de Nabucodonosor, veio os gregos, depois dos gregos, os romanos. Então, Israel, a partir dali, houve uma interrupção temporária, o qual a dinastia agora será assumida pelo próprio Yeshua HaMashiach durante o reino milenar, após a 70ª semana de Daniel, que são 7 anos, o qual ele convocará todas as nações para o vale de Meguido e culminará no vale de Josafá para exterminar os ímpios sobre a face da terra. Um item muito importante também a considerar aqui é que no versículo 23 do capítulo 2 de Ageu usa a palavra servo. Então aqui está tipificando Jesus, Yeshua HaMashiach. Então, tanto o versículo 23 mostra que Zorobabel terá uma posição de privilégio, quanto também mostra que o servo que ele diz aqui no versículo 23 não é Zorobabel, mas é o Mashiach. Então aqui está
tipificando o Messias. Zorobabel está tipificando o Messias. Nós sabemos disso através de Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 4. Eis que o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Aqui o profeta Isaías está dizendo que o servo é Jesus, Yeshua HaMashiach. Então Ageu tipificou Zorobabel como o Messias, por isso que ele utiliza a palavra servo. O servo é explicado através do profeta Isaías e Mateus capítulo 12, versículos 15 a 20. Fala o cumprimento profético de Isaías. Mas Jesus, Yeshua, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e todos ele curou, advertindo-lhe, porém, que o não expulsassem a publicidade, para se cumprir o que foi feito, o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis que o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízos aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Então aqui mostra o cumprimento que o profeta Isaías falou acerca do servo. O servo qual o profeta Ageu tipificou através de Zorobabel. E por fim, para terminarmos o livro de Ageu, nós vamos agora na Brit Hadashah, no livro de Mateus, no Novo Testamento, no livro de Mateus, que fala sobre a linhagem de José, pai legal de Yeshua. Então, capítulo 1, versículos 12 e 13. Depois do exílio em Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde a Eliaquim, e Eliaquim a Azor. Então observe que José veio da linhagem de Zorobabel. Então, Mateus capítulo 1 fala sobre a descendência de José. E aqui mostra que José vinha da linhagem de Judá e vinha também da linhagem de Joaquim, que também veio da linhagem de Zorobabel, que é citado no livro de Ageu. Só que José era descendente legal de Jesus, não natural. Então, se fosse natural, haveria incompatibilidade. Por quê? Porque José teria uma maldição sobre os ancestrais deles, que não viria um descendente de Joaquim. Então, uma das razões que apenas Maria concebeu Yeshua HaMashiach foi porque sobre os ancestrais dela, sobre a aliança dela, que é descrita em Lucas, não tinha maldição. Então, ela também era da origem de Judá, e sobre a descendência, a linhagem dela, não havia maldição. Então aqui mostra a amplitude destes 4 versículos e todo o panorâmica profético sobre o Messias, sobre as nações, sobre Judá,
Israel, os judeus e os gentios crentes. Então, Adonai, nesta última mensagem que ele concedeu ao profeta Ageu, foi para enfatizar que eles seriam libertos dos gentios. Ele extirparia, ele eliminaria os inimigos de Israel, os ímpios, para estabelecer o trono davídico. Assim como também honrar Zorobabel por ele ter sido um servo fiel. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.